Boa noite, tudo bem? Meu nome é Edmilson Gouveia, sou mais conhecido como Pinto, e eu quero contar uma história para vocês de como foi a luta pela democracia no Esporte Clube Bahia, até que nós chegarmos à Constituição da SAF, né? Foram pouquíssimas pessoas que conseguiram lutar naquela época, porque era uma época diferente, né? O Bahia tinha sido campeão em 88. Eu lembro que eu ia para todos os jogos, fui no Bahia Fluminense, fiquei ali atrás do gol, que era o gol do adversário, né? Que era o gol da Ladeira da Fonte. E, pô, muita emoção, né? Muita paixão pelo Bahia, extremamente apaixonado. E aquilo ali me remeteu assim a uma coisa assim maior, sabe? Aquela paixão foi sedimentada. Quando você conquista um título presencial, né? Quando você, como torcedor, presencia o título do seu clube que você ama, aquilo dá uma sedimentação, sabe? Na sua paixão, no seu amor. E tava em êxtase, né? Aquela coisa assim maravilhosa. Só que em 1989, o nosso Bahia foi para um grupo de um torneio, né, que se chamava o Torneio da Morte, para não ser rebaixado. E aquilo me revoltou, porque nós éramos campeão em 88 e em 89 nós disputamos o Torneio da Morte, para não ser rebaixado. Aquilo me causou uma revolta tão grande, sabe? Eu, no meu, na minha raiva, depois de a gente ter conseguido passar pelo rebaixamento, que não fomos rebaixados. O Atlético do Paraná foi rebaixado naquele ano porque nós tínhamos uma vitória a mais do que eles. Nós tínhamos 3 vitórias, eles tinham só 2. Mas eles tinham o mesmo número de pontos que nós. Então, aquela coisa assim foi, sabe, revoltante. E o Bahia sempre foi associado a grupos políticos, né? Sempre. Então, naquela época, o presidente era Paulo Maracajá, que em 89 jogou o clube praticamente no interior para fazer jogos exibição, amistosos, né? Em campos ruins, campos duros. Imagine, os campos da Bahia já não prestam hoje. Imagine em 1999. Eram campos de várzea, muitas vezes não tinham nem grama. E o time de 88 foi jogar nesses campos no ano de 89, porque em 1990 tinha campanha de deputado, e era uma coisa natural, normal naquela época que se fazia isso para se eleger, né? Então, Paulo Maracajá foi eleito em 1990, deputado estadual, e com isso, nosso Bahia participou desse famigerado Torneio da Morte, né, em 1990, 1989, né? E nós sabíamos que em 1990, depois de ter passado do Torneio da Morte, nós sabíamos que em 1990 o time teria investimento, que seria o time melhor. Mas naquela época também começou a ter a profissionalização do futebol, que a Parmalat entrou no Palmeiras na época, se eu não me engano, foi mais um pouquinho mais na frente. Foi o primeiro campeonato que uma empresa, né, fez patrocinou todos os times. Estava tendo, sabe, uma mise-en-scènezinho de profissionalização do futebol. Eu digo que aos meus amigos que Paulo Maracajá foi o último presidente amador a ser campeão brasileiro. Então, com isso,
eu, na minha revolta, sabe, na minha angústia, na minha sensação de revolta mesmo, eu escrevi um manifesto. E esse manifesto pedia eleições diretas no Esporte Clube Bahia, pedia eleições proporcionais no Conselho, porque naquela época, até muito pouco tempo atrás, para se eleger o presidente, era eleito pelo Conselho Deliberativo. Só que a chapa do presidente que ganhava levava consigo, né, com a chapa junto, que era vencedora, todos os nomes do conselho. Então, não tinha como você ganhar um candidato a presidente com o Conselho Deliberativo sendo todo nomeado, né, indicado como pessoas de conduta ilibada e tudo mais, de políticos que entravam no Conselho Deliberativo, a bel prazer do presidente, né, e dos amigos do presidente. Então, eu fiz esse manifesto e eu comecei indo à Fonte Nova, como sempre fui, né, a todos os jogos, e comecei a coletar assinaturas, né, um abaixo-assinado, né, para que as pessoas apoiassem aquele manifesto. Então, eu botei umas folhas de ofício, né, na época era tudo muito difícil, porque não tinha redes sociais, não tinha essa possibilidade de se fazer vídeos, YouTube, era muito mais complexo, né? Já existia, se eu não me engano, um celular, mas poucas pessoas tinham. Aqui em Salvador, pouquíssimas pessoas tinham celular. E era muito complicado de você lidar com manifestações, porque não tinha como você ter o engajamento, né? O apoio. Então, o que aconteceu? Eu comecei a coletar essas assinaturas e eu falava. Eu falava com as pessoas assim, a todo instante, explicando o que era aquele manifesto. Muitos assinavam e assinavam uma coisa muito simples, nome, um documento de identidade e uma assinatura, uma rúbrica, uma assinatura. E isso foi sedimentando e eu cheguei num momento que eu tinha 2.500, 3.000 assinaturas para aquele manifesto. E eu aí falei, poxa, isso tem uma representação, né? Eu me senti representado pelas pessoas que também queriam ter eleições diretas no Bahia. E isso me deu uma energia, sabe? Me deu uma força interior. E eu falei, poxa, não é mais só por mim. Não é mais só por mim, é pela torcida do Bahia. Por todos. Por torcedores que iam tomar sua cervejinha na Fonte Nova, assistir o jogo do Bahia, que, que levavam seus filhos, sabe? Então, eu me senti representado. Aí eu me senti mais forte, eu vou ser sincero para vocês, me deu uma energia diferente. E eu fui, né? Até então, eu ainda era o Edmilson Gouveia, né? Um torcedor apaixonado, e fui levar para vários órgãos de imprensa, encadernei, fiz um encadernamento daquelas, tirei xerox, várias xerox, fiz umas 5 ou 6 encadernações, levei para vários órgãos de imprensa, né, os principais, as televisões, as rádios, e levei para o Raimundo Varela, no balanço geral, né, que ele tinha de manhã cedo. Então eu acordei muito cedo, 3h30 da manhã, fui para a porta da TV Record, ali na Federação, e esperei ele chegar. E entreguei a ele esse manifesto com as assinaturas. E na minha surpresa, logo depois, um assessor dele me ligou e perguntando se eu poderia ir no programa de meio-dia. Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa de
de alimentação, fazendo transporte. E eu pedi, né? Falei, poxa, eu preciso ir na televisão hoje. Me chamaram para ir na TV. Eu posso dividir o roteiro e fazer em 2 partes? Ela, pode, sim, não tem problema não. E eu fui no programa. Mas antes eu fiz rapidinho numa folha de papel ofício, sabe? Fiz no programa de Word mesmo, e coloquei Esporte Clube Bahia rumo ao novo milênio. E levei como se fosse uma proposta, né? Uma proposta de mudança. Então, nesse dia que eu fui no programa de meio-dia, e que eu fui no programa de meio-dia de esportes, da TV Record, com Chico Queiroz e Raimundo Varela, eu apresentei esse papel. Levei, tipo, numa folha assim, e apresentei, né? Tipo, no caderno, perto de um caderno. E aí todos perguntaram se eu teria interesse de debater com Paulo Maracajá. Olha, isso já era meado de 1991 para 92, se eu não me engano. Eu creio que Paulo Maracajá já tinha sido nomeado conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios aqui da Bahia. Já tinha sido nomeado. E o presidente era Perné, né? Francisco Perné Neto, que era o presidente do Bahia, que foi muito amigo, muito amicíssimo de Maracajá, que praticamente era uma pessoa que Paulo Maracajá tinha total confiança e controle, né? Controle no sentido do que Maracajá quisesse, Perné não se furtaria a fazer. Então, indiretamente, Maracajá ainda estava com uma certa ingerência no futebol. E com isso, eu falei, não, podemos sim, eu aceito o debate com o Paulo Maracajá. Então, me chamaram para o programa de domingo, que era um programa que era o Lance Livre, que era todo domingo. Era tipo, fazia um apanhado de todo o futebol, né, da Bahia. E eu fui, né? E eu perguntei a Varela, como era um debate, eu imaginei que debate tinha blocos, né? Eu perguntei a Varela, quanto tempo eu vou ter disponível para falar com o Maracajá, que o Maracajá dominava a palavra, né? Deputado. Então, conversava muito bem, falava muito bem. Lembro que quando Maracajá saiu do Bahia, que deu adeus ao Bahia, eu estava num desses meu roteiro que eu fazia, e ele fez um pronunciamento, né? E dizendo que estava indo para o Tribunal de Contas porque ele precisava, né? Que ele amava o Bahia, mas que Perné ficaria no lugar dele e tal. E eu aceitei e fui lá no debate. E Varela falou para mim assim, olha, não se preocupe com o tempo, nós vamos ver como é que vai sair o debate e nós vamos, se precisar de mais tempo, eu te dar mais tempo. E esse debate era para ser um bloco, né? Que tinham organizado todo o bloco do Lance Livre, né? E era para ser um bloco, né? Só o debate. E eu comecei a falar, né? Querendo eleições diretas no Bahia. E eu falei que os conselheiros não eram beneméritos, como todos diziam, que eram maleméritos tricolores, que só queriam o mal do Bahia, né? Por sempre eleger o presidente que eles tinham sido colocados lá para eleger, claro. E isso causou o primeiro abalo, né, em Paulo Maracajá.
E ele, quando ouviu essa frase minha, que os conselheiros eram maleméritos tricolores, ele perdeu o controle emocional e falou assim: você ainda é um pinto, querendo me dizer que eu ainda era um nada, né? Que eu era um torcedor, um nada, né? Que estava ali batendo de frente com ele, né? E que eu não tinha o direito de falar o que eu falei. E nesse aí pediram o intervalo. E eu, dentro do ambiente interno da televisão, Chico Queiroz falou com o Paulo Maracajá, falou: doutor Paulo, como é que você agride o torcedor do Bahia assim, dessa forma? Aí Paulo Maracajá ficou meio, estava nervoso, né? E entrou um outro bloco no debate. E no outro bloco ele falou: não, eu queria dizer que Edmilson Gouveia é uma pessoa, um torcedor muito bom, que está prestando um bom serviço e tal. E dourou a pílula, né? Só que eu tinha levado várias revistas, e sim, que na época dava, que era a revista Placar, que tinha na época, aí eu levei várias revistas, e tinham lá que o Bahia estava, era um dos melhores clubes do mundo, né? Se eu não me engano, a colocação era o 42º colocado, dos melhores clubes do mundo. E eu falei para ele como é que um clube como o Bahia, que está pelo mundo, né? Que era 42º colocado no mundo, entre os maiores clubes do mundo, ainda tem essa política, né, retrógrada que tem no Esporte Clube Bahia. Aí eu falei: todo o senhor se elege deputado com voto direto, por que o senhor se elege presidente com voto do conselho? Né? O senhor se elegeu várias vezes, porque o presidente do Bahia não pode ser eleito como é eleito qualquer mandato que temos nas eleições, pelo voto direto. E aí foi um frisson, né, nesse debate. Foi muito... A gente tomou praticamente o programa todo. Eu lembro que Petrônio Barradas, nessa época, ele era diretor de futebol amador do Bahia. E ele chegou para falar comigo não, falar do futebol amador do Bahia. Ele ficou de papagaio de pirata atrás de mim para poder falar durante os 20 segundos. E nós tomamos todo o programa desse debate. Saímos, né? Eu saí do programa, Chico Queiroz e Varela me cumprimentaram. Até então nunca conheci eles, não tinha conhecimento. E eu fui, né, para a rua. Eu fui para a rua, mas eu não tinha noção de como aquela televisão tinha colocado o meu nome, né, para toda a Bahia, né? Um programa que passou em toda a Bahia. Aí quando eu fui passando com os meus amigos, todo mundo começou a me chamar de Pinto. Aí falou: "Oh, e aí, Pinto? E aí, Pinto?" Querendo, assim, sabe, o apelido, aquela coisa de você querer diminuir a pessoa, tal, então esculhambar com a pessoa, fazer aquela gastar, né, como o pessoal fala. Aí eu falei assim: poxa, como eu fiz com todos os apelidos que eu tive na minha vida, né? Falei: cara, eu vou absorver esse apelido. É um bom nome para eu lutar, né? E para eu lutar pelo Bahia. Então, hoje eu não sou mais Edmilson Gouveia, hoje eu sou o Pinto. E a partir daí eu comecei a lutar pelo Esporte Clube Bahia com essa marca, né? Eu sendo o Pinto. Então, para mim, isso foi, sabe, muito bom, sensacional. E graças a isso surgiu o Pinto, né? Graças a esse debate com Paulo Maracajá. E eu vou continuar, né, contando essa história de como foi essa caminhada.
até um pouco mais à frente, né? Até chegarmos aí na nossa SAF, né? E espero contar com vocês, se vocês gostarem, se vocês quiserem conhecer essa história, né? A, a, os próximos vídeos estou gravando aqui à noite, né? De madrugada, aqui para contar a história tem que ser à noite, né? Então, espero que vocês gostem, né? Se gostarem, e passe para os seus amigos, porque deve ter deve ser uns 4 ou 5 vídeos, né? Eu não quero também alongar muito. Então, obrigado por terem me assistido, né? Por estarem interessados em conhecer um pouco dessa história, e eu vou continuar contando mais histórias para vocês.